Nós brasileiros estamos acostumados a tomar o café coado no filtro de papel. Isso não é nenhuma novidade. Para alguns mais velhos, o filtro de pano reutilizável dá lugar ao de papel. Também estamos habituados ao café expresso, feito por uma máquina com água quente sob forte pressão. Mas já parou para se perguntar como é feito o café pelo mundo afora? Como seu sabor muda a cada tipo de filtragem? E será que você está fazendo certo? Bem, voltamos a falar de café no refogado. E hoje com a presença ilustre da Mari Ribeiro. Oiê, tudo bom? Que é barista, podcaster e host do Mileniados. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Mari, se apresenta pro pessoal e já emenda a explicação de o que um barista faz, como vivem e de que se alimentam. Então, eu sou a Mari Ribeiro, tudo bem, todo mundo? Eu sou host do Mileniados, um podcast, e eu sou barista. E o que é barista, né? O barista, ele é responsável por entregar uma xícara de café de qualidade para vocês. Isso pode ser muito simples, né? Você pode pensar assim, putz, né? Mas é muito fácil fazer um café. Mas tendo em vista que tem milhões de tipos de grãos, tipos diferentes de torra, ou mesmo métodos, né? De fazer o café, de extração de café, a coisa fica um pouco mais difícil. E é isso, o barista, ele mexe com café, basicamente. Bom, aí foi no Twitter que eu descobri vários métodos de filtragem de café através do coador de papel, né? E eu descobri com você, inclusive. Foi no seu Twitter que eu descobri isso. Porque quando eu fiz o curso de barista, tem razoavelmente pouco tempo, e meu pai mexe com café há muitos anos. Meu pai, ele mexe com qualidade de café, tem mais de 35 anos. É de sangue, então. De família. A coisa vem de família. E aí eu fiz o curso de barista no meio do ano passado, pra você ver que não tem muito tempo, mas eu me encantei, porque eu já gostava de café, e aí eu já encantei como é mágico fazer um café, sabe? Então eu me aprofundei mais ainda nisso, e eu comecei a jogar coisas no Twitter e as pessoas começaram a gostar, e acho que foi aí que você apareceu, Caio. Foi. Na verdade foi o Mogli que jogou o seu Twitter, eu ainda não conhecia. Ele falou, não, você fez um podcast de café, o primeiro, né, do Refogado. Você fez e tal, nem falou da Mari. Eu, caramba, nem sabia que a Mari mexia com café. Pois é. Porque eu acho que eu já te seguia, mas eu não sabia, sabe? Pois é. Eu comecei a alimentar. O Mogli é um grande amigo, e ele começou a falar assim, cara, você tem que começar a falar essas coisas. Porque, por exemplo, ele tem uma cafeteira de máquina expresso na casa dele, e ele não sabia fazer direito o expresso. E aí eu comecei a falar, filho, você tá olhando isso e aquilo? E ele, não, você tem que começar a divulgar isso, porque as pessoas nem sabem que tem como ver que um café é bom ou ruim, né? O mesmo café expresso é bom ou ruim e tal. Aí eu comecei a alimentar o Twitter com curiosidades e informações muito importantes do café. Sim, eu aprovo, eu adoro sempre ver tudo. E aproveitando esse gancho do Mogli ser rica e ter uma máquina de expresso na casa dele, dessas caras italianas e tal, a gente pode falar da moagem do café e da torra. O que varia de sabor, de aroma? Qual que é a moagem certa? Existe uma moagem certa, uma única moagem? Existe uma única torra certa? Não, isso é mito, mas é muito mito mesmo. Porque, voltando um pouquinho, né, vou apresentar o café. Ele tem basicamente dois grandes grupos de café. O café robusta, que ele é mais amargo, ele é mais concentrado, ele é mais forte. E o café tipo arábica. É uma droga. O robusta, ele é bem mais amargo, mas ele é mais resistente. Então, muitas vezes ele é cultivado por isso, né? Que ele sobrevive a diferentes temperaturas e tal. Entendi. Já o arábica, ele é mais delicado. Só que dentro do arábica, a gente acha mais de 200 espécies de arábica. Então... Dessa eu não sabia. Então, nessa história, tem outros nuances, né? Ele tem mais cromossomos que o robusta, então dá pra fazer maiores cruzamentos genéticos. Então, o arábica, ele tem uma gama de possibilidades maior de sabores e aromas, né? Então, Entendi. Dependendo do café que eu estou falando, eu tenho uma torra que vai ressaltar alguma característica dele. Então, se eu tô mexendo com café, por exemplo, um bourbon amarelo, ele tem uma torra específica para ressaltar as qualidades do bourbon amarelo. Já o bourbon vermelho vai ser diferente. E aí vai variando essas nuances, né? Digamos assim. E é um barista que define esse tipo de torra, todas as pesquisas e... É como se fosse um enólogo do café, Isso, certo? O barista, ele é o enólogo do café. Tem como dividir essa história toda, né? Eu
Eu tenho o barista que ele se especializa em art latte, né, que é aquele que faz os desenhos. Eu tenho o barista que se especializa em torra, que aí acaba indo pra torrefação, ele vira mestre de torra. E tenho o barista da extração, o barista da harmonização, o barista da qualidade. Você pode ir pra várias dessas, né? Tipo, tem cursos específicos pra você ir se aprofundando em cada uma dessas áreas, né? Pelo que eu vi, cada um trabalha numa ponta. Por exemplo, o barista da arte lá, ele trabalha no café direto. Isso. Então ele já tem o conhecimento de todo o café que ele quer servir e ele já trabalha na ponta final com o cliente. Já o barista de torra é o que trabalha para indústrias. Isso. Né? Isso, ou pequenas cafeterias também. Em cafeterias pequenas, tem o próprio mestre de torra que vai fazer experimentos próprios ali, né? Tá tendo uma onda muito grande no Brasil, não sei se aí no Chile também tem isso, mas no Brasil, pequenas cafeterias têm sua própria linha de café, né? Então ela vai direto no produtor e conversa com ele, tipo assim, eu quero pequenas safras, né? Pego microlotes e faço isso na minha cafeteria e vendo. Então, o mestre de torra, ele que vai testar qual que é a torragem ideal para que ressalte todos os sabores do café que tá ali. Não mate o café, sabe? Entendi. Bom, te explico um panorama geral do Chile. Quando eu cheguei aqui, era raríssimo encontrar café expresso, por exemplo, ou café em pó vendido no mercado normal. Uhum. O chileno médio, ele tem costume de tomar café solúvel. Interessante. Então tem Não, nada interessante, é horrível. Eu não gosto também. Tem gôndolas e gôndolas de café solúvel. Só que com o tempo foi passando, eu vi que estavam abrindo várias cafeteirinhas pequenas, a Starbucks deu uma explodida aqui, já tinha muitas aqui, né? Só que parece que, sei lá, o chileno ele começou a conhecer mais cafés há uns 2, 3 anos no máximo, assim. Então começou a estourar mais cafés expressos por aí, a ter mais opções de grãos e de pós de café que não sejam solúveis. Eu descobri no último episódio que eu fiz sobre café, eu descobri que o solúvel eles usam muito robusta, porque além de ser mais barato, dá pra você dar uma escondida no sabor, e quem tá tomando café solúvel não tá procurando sabor, né? E assim, se tem essa cultura mesmo, o robusto ele é mais barato, né? Então coloca ele e ele tem mais cafeína, tá? O robusto tem o dobro de cafeína do arábica. Também, assim, é o dobro, eu falo dobro, as pessoas assustam, mas um tem 2,2% de cafeína, o outro tem 1,1% de cafeína, não é? Tipo, uou, muita cafeína. Mas no produto final dá a diferença, né? Dá a diferença. Bom, falando das filtragens, então, eu lembro que eu fiquei encantado com um filtro, acho que da empresa Coador, é isso, Mari? A brasileira que fez um... É um Coar, chama Coar. É o nome da empresa e é o nome do sistema. Explica o V60, porque pra mim ele chama de Coador. Aí eu descobri com você que ele chama V60. Aí, como você falou da moagem, eu acabei pulando, né? Cada moagem vai de acordo com um método de extração. Aí a gente tem o melita normal, né? Que todo mundo tem em casa, o filtro. Esse é o coador, porque eu chamo de coador. Às vezes você é mais chique. Sim. E aí tem o Hario V60. Hario é o nome da empresa mesmo, ela é japonesa. E ela começou a fazer experimentos diferentes, né? Ela tem várias moedores, chaleiras de bico fino, tudo. E ela fez o V60, que é, tipo, queridinho. As pessoas começam a tomar café diferente, começam pelo V60, porque ele assemelha muito ao melita. Que ele é um coador, estilo melita mesmo, só que dentro dele, ele faz um círculo, né? Então ele é meio tombado, assim, para influenciar a água descer rodando de forma constante. E o papel do filtro dele é diferente, para descer de forma única, né? Tipo, circular e única. Aí, tipo, isso tudo para ficar padronizado, para descer cronometrado, porque barista acaba cronometrando o tempo de filtragem. Sério? Sério, porque varia de pó a pó. Então é uma coisa que a gente acaba analisando também. Quanto tempo demora para coar e se o fluxo foi constante ou não. Então a gente acaba anotando isso tudo quando tá fazendo experimento. Eu tô te falando que é mágico o negócio.
É muito Sim. sutil, porque o que me encantou, que eu moro aqui em Santos, né, São Paulo, e aqui tem um museu do café aqui em Santos, que Santos foi uma cidade que cresceu muito por conta do café. Então, tem um dia lá que chama Dica do Barista. É de graça, você pode ir uma vez por mês, 2 vezes por mês. E eu fui lá, e aí eu aprendi um pouco de café, o mínimo, e aí eles fizeram café coado, 3 cafés diferentes, coados na V60, com materiais diferentes em cada uma da V60. E era visível a diferença do sabor. Trocando o material e trocando o café, eles fizeram todas essas variáveis, sabe? Entendi. E aí, primeiro o café, né, que a gente falou, é o V60, o coador. A moagem dele é um pouquinho mais grossa do que a do mercado, ele não é aquele pozinho bem fino. Na verdade, se você tiver um moedor em casa, moe um pouquinho mais grosso mesmo, não faz aquela mesma moagem do mercado, que é melhor. Sim. E aí o coar, que ele é pernambucano, que é daqui do Brasil, ele meio que deu uma espelhada no V60. O primeiro que saiu, ele é feito de cerâmica vitrificada. Olha que chique. E se as pessoas procurarem na internet, elas acham, é bem bonito o coar. E a forma como que eles fizeram, tem vários sulcos na parede do coador, então ele impede que o papel encoste na borda, evitando mudança de sabor quando o café tá descendo ali com a água, sabe? Ele é tipo uma saia rendada de forma, assim. Né? Isso. Ele é uma saia bem... É um coador, um filtro, né? Tipo um funil, desculpa. Um funil, mas bem pregueadinho, parece assim. Ele é bonitinho. Cheio de prega. Ele é bonito, eu acho ele tão bonitinho. Aí hoje em dia já tem ele de vidro, de cerâmica, tem de acrílico, porque eu imagino que as pessoas derrubavam no chão. E tem de metal também, mó bonitão de metal. São 2 brasileiros que fizeram, e eu acho sensacional isso, porque tá sendo reconhecido mundialmente, sabe? Estão começando a olhar pro coar e tal, vendendo no mundo inteiro. Isso é muito legal mesmo. Ô Mari, uma vez eu vi na internet que antes da gente, tipo, pra fazer o café filtrado normal, com o Melita, com o funil Melita, ou um V60, um coar e tal, a gente tem que molhar antes o filtro de papel com água quente. Isso procede? Isso procede. Boa! Nas minhas dicas que eu jogo no Twitter, eu acabo falando isso. Se vocês quiserem fazer em casa, é muito fácil, cara. Eu até recomendo. Você pega e coloca passa a água antes no filtro, sabe? Você vê escorrendo a água. A água, ela é um pouquinho amarelada, ela vai sair um pouco amarelada. Por quê? Porque as pessoas usam agentes químicos, né, pra branquear o papel. É normal isso. E aquele químico não faz mal pra saúde, gente, não tô falando isso. Mas ele acaba mudando um pouco o sabor do café. Como o café ele absorve muito rápido sabores, então é legal você dar uma escaldada antes para que você tire esses resíduos químicos e aí depois você faz seu café normal. Saquei, beleza. Mari, você pode falar de outros métodos também de filtragem de café? Porque acho que no Brasil a gente conhece bem o expresso, né? Que é o método através de máquina e pressão. Então, o expresso não é considerado filtrado, né? Tipo, ele é a máquina de expresso mesmo. Que é tipo, como se fosse outra categoria. E aí tem outros cafés, né? Que aí varia muito de localidade do mundo. Tem algumas que eu não conheço, tá, gente? Porque às vezes tem o seu planeta é grande, né? O país difícil conhecer tudo, né? É difícil conhecer tudo, sabe? Às vezes tem um país pequenininho lá que eu não sei como eles fazem o café, que tem uma distinção de como eles fazem. Mas aí tem alguns métodos conhecidos. Uma é a prensa francesa, que eu gosto muito. É muito legal ela. Não sei se vocês já viram ela mais conhecidinha, assim. Eu vou deixar no post as imagens. Todos os métodos que a gente falar aqui, sim. Ah, legal. Todos os métodos de fazer café, eles vão estar no post do site do Refogado. Então, legal. Fiquem ligados aí. Voltando à prensa francesa. Então, a prensa francesa, ela não tem nada de papel nela. Tipo, ela não precisa colocar o filtro igual o Melita ou até o Rario V60, né? Ela já tem uma malha de ferro para fazer a filtragem. E ela o café fica um pouco mais encorpado quando você faz nela, porque ela deixa de pré-infusão mais tempo. É como quase você põe o pó
joga água em cima, deixa um tempo pra depois coar. Então ela fica mais encorpada. Eu tenho um café aqui, tipo, minhas experiências aqui com café, porque eu amo café e sempre compro alguns e tal. Quando eu faço no coador, ele tem um sabor. Quando eu faço na prensa francesa, ele fica encorpado, só que ele fica mais suave. É engraçado isso, né? Como, o que pode ser que mude isso. O material que é feito, o seu coador, e o material que é feito a prensa, que pode ser que tenha influência ou não. E eu acho genial a prensa, porque ela realmente ela deixa mais encorpado, mas às vezes ela realça ainda mais o sabor do café real, né? Porque tá ali mais tempo infusionado, então você vai sentir o adocicado maior da fruta, porque o café é original da fruta, né? Eu acho que é isso, até porque eu tenho uns 2 potes de café daqui do Peru, da última viagem que a Rosário fez pro Peru lá, ela comprou alguns pra mim, e realmente, parece que os cafés de lá do Peru e da Colômbia, eles têm um gosto um pouco mais ácido, né? Eu posso estar falando bobagem, mas eu sempre sinto um pouco mais ácido, quando eu vou numa Juan Valdez da vida, que é uma rede de cafés aqui da Colômbia, cafeteria. Eu sempre sinto um pouquinho mais ácido, e quando eu faço na prensa francesa, ele perde um pouco dessa acidez. Então, é interessante porque o barista, ele às vezes vai ter que estudar isso, né? Qual que realça melhor, sabe? Às vezes um café passado na Rario V60 de cerâmica vai ressaltar melhor a acidez do que a prensa francesa, por exemplo. Aí ele vai ter que saber o que o cliente quer, né? Então, isso e adaptar em cima disso. Entendi. Bem mágico, como eu disse, é alquímico pra mim, porque qualquer pequena mudança pode mudar realmente o sabor da experiência que a pessoa tá tendo. Certo. E outros métodos? Tem a cafeteira italiana, que muita gente acha que ela faz expresso. Ela não faz expresso, gente. Expresso precisa de pressão da máquina lá. A cafeteira italiana, ela não faz expresso. Ela faz um café coado bem forte, que assemelha muito os cafés de expresso, porque os dois têm a mesma origem. A máquina de expresso veio da Itália, assim como a cafeteira italiana. E eles têm o costume de tomar um café bem forte, bem mais amargo. A torra deles é mais chegada mesmo. Então, ela acaba sendo confundida. Outro método também, que é bem pirotécnico esse, é o sifão, que é o globinho. Esse eu vi uma foto na internet que parece um laboratório em cima da mesa, assim. Isso, ele foi inspirado em laboratório mesmo, de cientista, que é cientista maluco. E ela é um pouquinho mais complicada de se fazer. No Brasil é difícil ter um lugar que tenha, porque ela precisa de um fogaréu embaixo. Então, às vezes não é interessante deixar um fogaréu em cima da mesa, né, gente? Mas vale a pena esse método? Ele dá muita diferença, né? Eu provei ele uma vez apenas, de verdade. Eu achei ele bem parecido com a prensa francesa, porque ele também fica algum tempo infusionado, sabe? É legal e é vistoso aos olhos, sabe? Então acho que é muito mais por isso do que outra coisa. É mais plástico, assim. Sabe? É bonito de ver, sabe? É legal de prestar atenção, assim, tipo, o café sobe e depois ele desce coado. É bonito, gente. Eu vou te passar uns vídeos dele que você colocar no site também. Passa pra nós que eu coloco tudo lá. Beleza. Aí tem a Aeropress. A Aeropress foi criada pelos Estados Unidos, que o americano, ele às vezes quer um negócio mais rápido, né? Ela tem um momento de pré-infusão, como a francesa, e depois a pessoa aperta em cima da sua xícara, sabe? Legal. Eu vou precisar de uma foto disso, porque eu nunca ouvi falar desse método. Eu busco, não tem problema. É um pistãozinho assim. Imagina uma injeção, só que não tem uma injeção na ponta. É tipo um chuveirinho na ponta. Aí você aperta, sabe? Eu entendi. Então, primeiro ele faz igual a prensa francesa de decantação e depois você aperta pra tomar direto. Isso. É tipo uma prensa francesa reversa. Isso, você vira em cima do copo e aperta. Aí ele sai as gotinhas, mas bonitinho. Tem um método inspirado no Aeropress, que é brasileiro também, que chama Presca. E ele é bonitinho porque ele já vem no copo. Você faz todo esse método dentro do copo e já sai com ele bonitinho. Não suja nem nada, né? Caramba. Tem a Chemex. A Chemex, ela é controversa. Ela é japonesa também, da Hario. E ela parece um vaso de planta. Eita.
Eu acho ela muito bonita visualmente, de verdade. O cara que criou, ele fez o filtro dela, são 3 camadas, então ele falou que quanto mais camadas é mais fácil de não pegar sabor e tal. Só que ela realmente parece um vaso de planta e aí pessoas vão ver no post. Ela é bem bonitinha. Tem o Soft Brew, que ele serve tanto para você fazer café quente quanto café gelado. Ele é de cerâmica normalmente e ele tem uma rede dentro dele. É um tubo com furos bem minúsculos, onde você coloca o café dentro e aí coloca esse tubo dentro da água e aí pra infusão ele acaba coando o café. Esse é o chafé. É quase. Eu não gosto muito. É porque você faz como se fosse um chá. Não, mas assim, se você for fazer ele quente, você coloca a água quente ali e já toma igual a prensa francesa, querendo não, a prensa francesa também é um chá, né? Só que se você for fazer ele gelado, porque é o cold brew, café feito em pré-infusão gelado, né? Você tem que deixar no mínimo 12 horas dentro da geladeira, tampada, e aí depois você toma. Aí ela é mais fácil porque ela já tá pronta ali também, já jarrinha fechada, tá certinho. Pô, legal. E pra cada método existe uma moagem também, né? A gente pensar assim, que cada método tem uma forma de coar o café específica. Então, cada método tem uma moagem diferente. Como eu falei, a prensa francesa, ela já tem a malha dela, né? Ela já vem com ela. E é uma malha de metal. Se eu colocar um pó de café que eu compro no mercado, na hora que eu for coar, vai vazar tudo, o café vai subir. Eu não vou estar coando o café, eu vou beber café com resquícios de pó, certo? Entendi. E aí vai de acordo com o método. A italiana também, ela tem o filtro dela próprio. Se for coado muito fino, vai subir. Por exemplo, tem um método de café que é o café turco, que a gente usa o Ubric, que é tipo uma chaleirazinha que você mistura o pó de café na água e ferve ali e já serve na xícara com o pó. Sim, esse é por decantação, né? E é esse que vem a origem daquela cafeomancia, né? Que a galera lia borra de café antigamente. Era por esse café, porque você vai um pouco do pó. Mas o pó também é o que a gente chama de pó pulverizado, porque ele é tão fino que tudo bem você dá uma engolidinha, sabe? Ah, entendi. Não incomoda, assim. E aí ele é mais fino do que o café de mercado, pra você ver que é importante o tipo de moagem. Então uma dúvida, o mercado padrão brasileiro, ele moe o café fino. Qual que seria o melhor método pra esse tipo de moagem? Pra quem compra café em pó, assim? Pra qual tipo? Qual método? O café padrão do mercado. O cara vai comprar um café pilão, um melita, comprar essas coisas assim. Então, a pessoa que vai comprar esse, ela vai usar no filtro melita dela, ou mesmo o filtro de pano. Então ela não tem muito o que fazer. Tem algumas opções de mercado que é o café em grão. E aí é mais legal, que aí a pessoa pode moer em casa. Mas aí ela precisa do moedor também, né? Então você recomenda a pessoa ter um moedorzinho e comprar os grãos, assim. Isso. Até pra ir provando e tal. Então, o que eu recomendo é o seguinte. A galera tem que aprender a tomar o café. Não adianta nada eu falar pra você tomar um café, comprar o grão, e a pessoa tá acostumada a tomar um café de mercado mais barato, né? Mais em conta, que não é de qualidade tão boa. No Brasil, a gente tem a ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Café, que ela tem um selo de qualidade no café. Então, ela classifica de extra forte, tradicional, superior e gourmet. Então, quando você for comprar um café no mercado, lá atrás vai ter esse selo especificando. Pelo menos passou pela associação, né? Se não passou, já é mais complicado, que eu não sei qual é a qualidade do que você tá tomando. Tá tomando feijão, galho, tudo. Então, o café tradicional, ele pode ter até 20% de defeito dele no pacote. E o que é defeito? Pode ser outros grãos, pode ser graveto, pode ser casca, pode ser um grão fermentado do café, sabe? E ele é misturado com outros, né? Pode ter robusta e arábica junto. O gourmet, ele é o café 100% sem defeitos e 100% arábica. Entendo.
Então, não adianta nada eu falar pra vocês assim, vai tomar um café, mas você tá acostumado a tomar um café extra forte e você vai comprar um café gourmet, você vai falar pra mim, mas eu tô tomando café, mesma coisa, só paguei mais caro. Realmente é um pulo muito grande pra sentir às vezes a diferença, sabe? Vai aos poucos, vai subindo de extra forte para tradicional para superior, superior para gourmet, e aos poucos mudando o paladar. E a partir disso, você vai e compra um moedor. Aí você começa a comprar grãos. Eu digo isso porque eu ganhei um moedor aqui no último Natal. Tem um amigo secreto que ganhou um moedorzinho. Tô todo feliz. Aí eu ganhei 2 tipos de grão. Um dos grãos é aquele Verona, que é feito acho que na Califórnia, da Starbucks, sabe? Sei. Que tem um gosto bem defumado, só que é muito bom. Ele é gostoso. E eu ganhei um outro grão que é feito aqui no Chile, chamado Haiti, que, cara, que horrendo. Nossa, que tristeza. Ai, que triste. Ai, é tão triste pegar assim. Mas quando o café for muito ruim, aí eu recomendo misturar leite ou açúcar, né? Porque, assim, eu tomo café sem açúcar, tá? Então... Eu também. Me chamem de louca ou não, mas eu tomo café sem açúcar. Porque o açúcar, ele mascara o gosto do café, querendo ou não. Exato. Às vezes eu coloco, tipo, 1/4 de uma colher de sobremesa, sabe? Só pra dar uma quebrada numa quantidade absurda de café. Não, mas... Porque dá uma quebradinha, assim. Mas não é pra não adoça de jeito nenhum. Sabe? Mas é só às vezes, assim. Não, quando você começa... Eu fiz o curso, né, de barista, eu fiz o curso... fiz o art latte, fiz a harmonização. E quando você começa a limpar o seu paladar para poder experimentar as coisas, né? Limpar até seu olfato, que acaba modificando. Quando você cheira o açúcar tem cheiro, gente. Então, ele vai modificar aquele líquido que você tá colocando, tá? Sim. Então, dá diferença. É igual receita com sal, tipo... Quem tá acostumado a cozinhar muito, assim, fazer comida de casa, assim. Se, por exemplo, uma panela tá esquentando e tal, você começa a sentir o cheiro, você sente o cheiro de quando tá muito salgado, ou quando tá sem sal. Açúcar é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Só que às vezes a gente é viciado, né? Às vezes a gente bebe açúcar sem prestar atenção, né? Então acaba passando batido. E aí que tá, como eu falei, o café que às vezes você tá tomando é um café tipo robusta, que ele é mais amargo mesmo. Então você vai ter que adoçar, porque, né? Castigo, ninguém né? te ferrando essa mina. Robusta, pelo amor de Deus, né? Mas aí quando você começa a caminhar para cafés diferentes, o café já é doce. Aqui no Brasil tem um café que ele é muito docinho, que é da região do Alto Mogiana, que ele realmente é muito doce mesmo. Eu adoro esse café. Eu provei um café uma vez que, na hora que eu provei, eu falei assim, gente, alguém colocou caramelo nesse café, porque tinha gosto de caramelo mesmo no café. Eu falei assim, gente, imagina alguém que adoça esse café, que dor no meu coração. Peraí. O afegão médio, eu vou identificar esse tipo de nuance fácil também? Não sei, eu espero que sim. Não, assim, vamos pensar, né? Você vai numa cafeteria, essas cafeterias um pouco diferentes, né? Tô falando pra ir todo dia, né? Mas assim, vai lá uma vez e olha lá o café, normalmente tem a descrição do café, as notas que tem o café, sabe? Então, se você for tomar esse café, por favor, o primeiro gole, não bota açúcar. Só isso que eu peço. Tenta experimentar, sabe? Põe um pouquinho na boca. Realmente, o primeiro contato na boca pode ser que estranheza. Então, tipo, deixa na boca um tempo. O segundo, deixa o café em todo o paladar, sabe? E fica ali, sente como que tá. Sente na sua língua onde coça. Que às vezes tem coisas na internet falando que na ponta é mais ácido, dos lados é mais amargo, sei lá. Mas isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tira aquele momento pra você, sabe? Tipo, toma um golinho e respira e pensa o que aquilo te remete, o que aquilo te lembra, sabe? E tenta olhar o que tá descrito, sabe? Tá listado ali, eu tô tomando um café que fala que tem notas de castanha. Nossa, não. Sabe, daquela na boca, no paladar,
e tento experimentar. Eu consigo, mas realmente eu tenho facilidade. Antes mesmo de fazer o curso de barista, eu já tinha uma familiaridade com isso, mas tem gente que demora um pouquinho mais. É que tem uma questão também, Mari, do modo de vida, assim, qualquer lugar do mundo hoje em dia. As pessoas elas não param mais pra pensar no que elas estão fazendo, é tudo muito automático. Isso. Então, talvez é por isso que sabores muito doces, muito salgados, ou esse tipo de coisa chama mais atenção, porque tira elas um pouco do mundo comum, do lugar comum. Como a bebida, né? Como a cerveja ou o álcool, sabe? E as pessoas, elas não conseguem mais sentar num bar de café, alguma coisa assim, e só apreciar o momento, estar no aqui e agora. É difícil. Eu tenho uns amigos, né, que eu acabo que já discuti isso até no Twitter. E acho que você também, que tem um podcast de comida, vai ter noção disso. Quando a gente era muito adolescente, a pizza que a gente pedia na pizzaria era aquela pizza maior, né, que tinha mais coisa, mais recheada. Sim, com certeza. Você não sentia o gosto daquilo tudo, gente. Mentira que você conseguia identificar, você não conseguia. Era pra encher seu bucho. Era adolescente, você estava em fase de crescimento, sei lá. Mas aí que você começa a ficar mais velho, as pizzas mais simples começam a ser muito mais atrativas, porque você consegue diferenciar os sabores que tem na pizza, né? Você começa, tipo, uma marguerita. Quando que a Marina adolescente ia querer uma marguerita? É queijo, manjericão e é só, e tomate, tipo, não era atrativo, entende? Além de tudo, a gente cria parâmetro quando a gente fica mais velho. E aí o que eu peço é justamente isso, tira um momento pra tomar o café, sabe? Pra apreciar ali. Depois, se você quiser tacar açúcar, manda ver, pode botar. Mas às vezes a experiência que você tá perdendo pra experimentar mesmo o café, você tem que ter, vive ali um momento por enquanto, respira. Sim, eu acho que é um treino. Quem tá habituado a tomar café com açúcar, tomar sem açúcar. Você vai retirando aos poucos. Vai ter um dado momento que o açúcar vai começar a te incomodar, né? Chega nesse momento, você... E o açúcar ajuda a dar um refluxo. Eu parei muito de tomar café com açúcar por causa disso, por causa de gastrite. Por quê? Lá pra 2010 eu tomava muito café, 2009, 2010, muito, né? Até por umas questões da minha vida pessoal, eu tomei café demais nessa época. E foi uma das minhas piores crises de gastrite que eu tive. E eu parei de tomar café por uns 2, 3 anos seguidos, assim. Eu voltei... Na verdade, acho que até mais. Eu voltei a tomar café aqui, no Chile. Sem açúcar. Porque começou a me dar saudade e eu comecei sem açúcar. Porque eu percebia que quanto mais açúcar eu colocava, pior eu ficava. É muito interessante, porque no meu curso de barista, éramos 15 pessoas, né? E tinha pessoas de vários lugares e tal. Tinha até um cara que tava fazendo curso... que ele tava indo pro Japão. E aí, o primeiro dia, a gente fez um tour pelo Museu do Café e tal. A gente ficou sabendo um pouco sobre a história do café, né? E aí, a gente foi experimentar café. E basicamente, a partir daí, a gente tomou muito café, né? E aí, o cara que começou o curso, ele foi, vou mostrar pra vocês os 3 grãos diferentes que a gente tem aqui. E fez café. Aí, ele agora, eu vou variar esses 3 nos métodos. E aí, a gente foi provando, né? E aí, a primeira leva que foi... entregou o café e assim, nem um dedo de café, tá? E aí o povo assim, putz, mas é sem açúcar? É seco? E aí o cara falou assim, porque pra vocês verem a diferença. E a gente tomou. A gente foi tomando, as primeiras rodadas a galera não tava sentindo diferença. Outra menina que já tava trabalhando como barista, também tava pegando as nuances, a gente ia anotando e tal. Beleza, segundo dia já foi outra coisa. Terceiro dia, o povo já chegou reclamando. Pô, fui tomar café na esquina, lá de casa, na padaria, pedi um café. Nossa, só de sentir o cheiro eu já não quis o café. É uma bênção e uma maldição você criar parâmetros. Sabe? Porque igual no segundo dia a gente fez classificação de café. Então a gente pegou o café conilon puro, a gente pegou o café arábicas diferentes puro, a gente pegou o café arriado, que é um café mais fermentado, e a gente provou, o conilon puro. Gente do céu, tem gosto de borracha queimada. Caramba. Sério, pra mim é borracha queimada. O outro menino falou que tinha gosto de sazon. E aí a gente ficou, chocado. E depois disso, o cheiro já... Na hora que a pessoa passa o café, você já...
Esse café é tradicional, né? Tem coisa errada aí. É tradicional, você ganhou. Opa, tem um leite aí pra ajudar? Ai, ai. Bom, pra gente finalizar aqui, pra não ficar segurando você muito tempo, qual que é o seu... Você tem um método preferido? Dá pra você identificar um método preferido de café? O meu por mais que eu ame expresso, eu gosto muito do método de todo brasileirinho, que é o coado, né? Então... Se não der, beleza. Eu acho que é difícil pro pai escolher um filho favorito, né? É difícil mesmo. É difícil, sabe? Então, esses dias eu tava um calor danado aqui, eu tava doida, eu fiz um cold brew, que é gelado, né, tipo, pra infusão, e é uma coisa que eu não tomo normalmente, mas é porque tava tanto calor que eu pedi aquilo, sabe? Sim. Esses dias eu tava doida num expresso também, que, ai meu Deus, que delícia, um ristretto. Ai, muito bom. Mas assim, que eu tenho uma paixão mesmo, que eu gosto bastante, é a prensa francesa. Eu gosto mesmo, que ela sai um café bem encorpado, uma doçura bem ressaltada ali. Mas eu não faço todo dia, não. De verdade, eu sou adepta ao coado, que o brasileiro tanto gosta. já tá na raiz da cultura. Né? E é mais fácil também, né? Tipo, já é mais fácil arrumar o filtro, né? Pro coado e tal. Então, normalmente vai. Mas a prensa francesa também não é difícil, né? Você só tem que ter o grão moído mais grossinho, até porque ele vai ficar decantando na água, então ele precisa de mais superfície, né? Isso. Então é por isso mesmo. Mas aí que tá, o único coador que eu tenho aqui em casa, o moedor que eu tenho aqui em casa, se te contar, é aquele moedor de ferro de vó. Nossa, dá muito trabalho pegar ele. Entendi. Não, mas tem umas cafeterias aqui em Santos, tem algumas torrefações aqui em Santos também, que fazem a moagem que você quiser, sabe? Tipo, você chega lá e fala assim, não, eu quero moagem pra italiano, ou moagem pra francesa e tal. E aí eles fazem na hora, te dão. Quando eu vou nesses lugares, eu pego um gourmet, né, e tal. Não dá pra ir todo dia comprar... Uma pauladinha, o dólar tá mó caro. Não, mas são produções regionais brasileiras, são daqui. Não é caro. Mas o dólar não lastreia o preço? Porque isso vai pra fora depois, não? Não, normalmente são próprias, sabe? Tipo assim, não tem uma marca de uma empresa, sabe? É só... o cara mesmo conhece o produtor, pegou direto com o produtor e levou, torrou e tá vendendo. É legal. É legal esse lance das pequenas cafeterias, do produtor artesanal. A Natália já tinha falado disso no primeiro programa de café, que é essa coisa do produtor artesanal, do produto, de você fortalecer o cara que tá lá trabalhando só pra isso, né? Eu acho isso excelente, sabe? Eu acho demais. No Brasil... pessoal que tá aqui, você infelizmente não dá pra aproveitar tanto, mas aqui no Brasil a gente tem clubes de café, sabe? Algumas cafeterias fazem isso, e aí elas mandam microlotes mesmo, e tem toda a especificação do café quando chega na sua casa e tal, e são produtores pequenos, sabe? Porque normalmente, às vezes é uma safra que saiu pouca, não dá pra exportar, então vai pra esses microlotes, sabe? Aí então são cafés únicos e sazonais, sabe? E aí você paga tipo o clube do vinho mesmo, sabe? Você paga por mês e recebe em casa o café, papapá, é bem legal mesmo. Bem legal. Tá, agora pra finalizar, qual foi o melhor café que você tomou até hoje? Difícil. Não, pior que não é, que ele tem um espaço no meu coração. Eu tomei um café da Indonésia. Sim. Gente, eu não esperava mesmo. Porque quando você fala assim, tem notas de caramelo, né? A pessoa, lá no fundo do fundo, você sente uma nota de caramelo, né? Uhum. Esse café tava no lugar, o cara deu pra gente, porque que tava demorando pra servir a gente, que a gente ia ver uma torrefação acontecer, e aí o cara foi lá, coou e entregou pra gente. O café, ele já veio bem vermelhinho, assim. Na hora que eu botei ele na boca, gente, eu dei um grito. Eu dei um grito, Caio. Porque ele tinha gosto de morango silvestre. Sério? Eu juro. Parecia um chá. Eu tô assim, você tá zoando. Aí o dono começou a rir. Ele falou assim, bom, né? Eu falei assim, gente, tem gosto de morango silvestre.
frutas silvestres, sabe? Sim. Morango, cereja, sabe? Sim. Essas coisas assim. E eu fiquei, gente, é mentira. Ele falou assim, aproveita essa xícara aí, porque tá acabando ali, a gente não vai dar mais não. Eu, gente... Isso foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. Os caras ajudaram uma mulher que ela tava fazendo num stand de uma feira muito famosa que tem de café aqui no Brasil. E aí eles ajudaram muito ela e tal. De pagamento, ela deu alguns cafés pra eles, sabe? E esse café tava no meio. Legal, Maria. E assim, e eles falaram assim, olha, esse café ainda tá velho, porque ele já tinha sido torrado, moído, já tinha uns 6 meses, sabe? Mas ele tava com um sabor impecável. Eu falei assim, gente, isso torrado e moído na hora, torrado não, mas moído na hora, deve ser outra experiência. E aí o cara falou assim, nossa, maravilhoso. Beleza, então pra finalizar, Mari, dá o seu jabá, fala uma última mensagem, manda beijo pra qualquer um. Fala aí, o espaço é seu. Então, gente, pra quem não me segue no Twitter, me segue lá, @euamariribeiro. Sempre tô lá falando de café. Se quiser me perguntar alguma coisa de café, pode perguntar, porque eu adoro responder. Se pedir alguma coisa, eu faço até trade disso, de café. Tô preparando um podcast só de café, que eu vou falar muito mais sobre café lá. Quando eu lançar, vocês vão ver no Twitter. E ouve o Mileniados. Mileniados é um podcast de cultura pop. A gente fala muitas besteiras, a gente dá muita risada. E acho que é só, Caio. Um beijo, um queijo. Um beijo, um queijo. Eu só devo agradecer por esse papo muito legal, por você disponibilizar o seu tempo aqui de noite para gravar o podcast e para enriquecer mais os nossos conhecimentos sobre café, porque café é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Agora eu quero provar esse café e eu acho que não tem como, né? Porque você não comprou ele. Não, eu não comprei ele, nossa senhora, mas vou chorar. Eu tava com a esperança, ela vai dar o local que ela comprou, não... Foi um negócio totalmente inusitado. Foi muito ao Léo. Mas pra você sofrer um pouco, tem uma roda de sabores de café, que foi através de estudos, tá? E criaram essa roda de sabores pra padronizar. A última vez que eu contei, tinha 86 sabores de café. E o frutas silvestres estavam no meio, sabe? As que eu falei. Então tem muito café pra se provar, cara, nessa vida. Pra se descobrir. Nossa. Muito, muito mesmo. Tá bom, gente. Então, até semana que vem. Um abraço e até mais. Dá seu tchau, Mari. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.